Bom, então, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem, apesar desse confinamento. E, como sempre, né, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos, né, que estão lutando bravamente contra esse nosso inimigo comum e invisível, né, que é Covid-19. Pessoal do hospital, né, médico, enfermeiros, técnicos, pessoal de logística, e também os trabalhadores, né, que estão confinados em casa, os microempresários, pequenos empresários, todos estão passando uma dificuldade, mas vamos lá, mais um pouquinho nós vamos vencer todos juntos, né? Vamos vencer essa luta e vamos fazer um mundo melhor aí. Então, vamos aguentar mais um pouco. E a UTS também, então, estamos colaborando um pouco, né? Oferecendo nosso conhecimento para todos. Nós somos da UTS do Brasil e a UTS do Japão é um órgão subordinado ao Ministério de Economia, Indústria e Comércio, lá no Japão. E a UTS do Brasil, nós somos ex-bolsistas, ex-estagiários que fomos treinados, fomos estudar lá no Japão, né? E somos em mais de 2.000 membros aqui no Brasil. E muitos deles, então, trabalham como empresário, como consultor, dá treinamento e várias atividades, né? Então, vamos apresentar o que é a UTS do Brasil. Vamos lá, casal. Primeiro slide aqui. Então, a UTS do Brasil tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão, através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países. E com visão, né, futuramente, o que nós vamos querer ser, né? Tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. Então, tendo essa missão e visão, o que nós estamos fazendo aqui no Brasil? Vamos lá, próxima tela. Apoiar empresas, né, com serviços de consultoria, treinamento gerencial e assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e de melhoria do sistema de gestão no modelo japonês. Quer dizer, todos nós que fomos treinados no Japão, agora estamos oferecendo serviços de consultoria aqui, né, nas empresas, em diversos lugares, né, treinamento gerencial e assessoria empresarial, com programa de qualidade, produtividade, gestão empresarial, etc, etc. E, por outro lado, também a gente envia técnicos e executivos daqui do Brasil para o Japão, né? Então, desenvolver recursos humanos chaves para as empresas no Brasil, enviando executivos e técnicos para programas de treinamento da UTS no Japão, ou trazendo especialistas japoneses para conduzir treinamento no Brasil. Então, nós continuamos mandando técnicos e empresários para o Japão e também trazemos consultores de renome mundial lá do Japão para cá também, né? Então, é só entrar em contato conosco, né, que a gente faz esse trabalho de consultoria. E também apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazerem negócios. Quer dizer, se tiver alguma empresa brasileira que queira fazer algum negócio com um empresário japonês, lá no Japão ou aqui no Brasil, nós fazemos essa apresentação mútua, né? Ou empresas japonesas lá do Japão que queira fazer uma parceria ou um negócio aqui no Brasil, também fazemos essa parte também, né? E também promover cultura e cursos de língua japonesa. Nós temos vários professores de língua japonesa, né, que dá aula nas empresas ou aulas privadas, né, particulares também. E também cursos de português também para executivos japoneses que vêm para cá também, né? Tá bom? Vamos lá, então. Próxima. Bom, aqui está o e-mail nosso, né? Se alguém quiser fazer contato conosco, é só entrar nesse site, né? www.aotsp.com.br ou enviar
e-mail para adm@aotssp.com.br, tá bom? Hoje nós temos o webinar, uma palestra muito interessante com Carlos Alberto Souza, o famoso casal, né, sobre motivação humana após 2020. Então, casal, vamos lá, capricha aí. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a OTS, pelo convite de compartilhar algumas ideias, com vocês. Agradecer também a todos vocês, de disponibilizarem um tempo aqui para a gente para nós trocarmos umas ideias sobre motivação humana, principalmente nesse momento, como o Eike-san disse, um momento tão importante, em que nós passamos aí por uma situação tão difícil. Meu nome é Carlos Alberto, eu sou conhecido, sou mais conhecido como Casal, sou diretor voluntário da OTS, já na segunda gestão da OTS, antes também além da OTS, eu sou diretor aqui da Associação Mineira de Cultura Nipo-Brasileira, tenho atuação em marketing, tenho atuação em relacionamento e em inovação. Tenho trabalhado com isso já há algum tempo. A empresa em que eu já tenho 28 anos que eu atuo, que é a CEMIG, aqui em Minas Gerais, ela foi uma das primeiras em implantar sistemas de gestão já no modelo japonês. Vocês sabem que o modelo japonês, ele teve uma influência muito grande no sistema de gestão brasileiro, graças aí aos professores que foram lá, pioneiros, professor Falcone, professor Godoy, que foram e trouxeram para nós aqui muitas experiências. E a gente sempre considera que é uma grande oportunidade a qualquer momento que a gente pode aprender e trocar experiências com o Japão, em função do que ele desenvolveu nos últimos anos. Então, a ideia aqui é trazer para vocês aqui algumas reflexões vindas dos senseis japoneses no que diz respeito à motivação humana. Mas eu gostaria também de propor para vocês uma interação. Fiquem à vontade em comentar, criticar durante mesmo a apresentação. Vocês podem colocar aí no Q&A. O Marcos, o Kawa, o Marcos Kawago, ele vai ajudar a gente aqui na condução aqui. Mas a ideia é essa, nós trocarmos algumas ideias sobre esse tema motivação e o que a gente pode fazer, principalmente nesse momento, nessa mudança toda que a gente tem de ambiente de trabalho, muitas pessoas saindo das empresas e indo para casa para trabalhar no ambiente de home office, com família, com os filhos. Então, uma série de desafios aí que muitos têm enfrentado. E também quem continua trabalhando no campo, uma mudança radical nos procedimentos e na forma de trabalhar. Como o Eike-san disse, nosso papel dentro da OTS é servir de ponte. Nós somos uma ponte entre o Brasil e o Japão. O nosso objetivo aqui é integrar e fazer essa relação no que diz respeito à experiência japonesa, principalmente em gestão e em questões técnicas. Então, nosso papel ele é um papel muito importante, que junto com outras entidades que já existem, que também existem, a gente fazer essa conexão entre o Brasil e o Japão. Para começar, é bom a gente alinhar o seguinte, assim, dentro da motivação, a gente tem basicamente dois tipos de motivação. Uma motivação que é extrínseca, uma motivação que vem de fora, que, na verdade, você vai motivar a pessoa ou trazendo para ela, dando para ela alguma compensação material, ou não, ou então alguma punição. Então, aquela história de você motivar através da punição, de um determinado tipo de punição, ou então com bônus, promoções e por aí vai. Nós não vamos falar disso. O nosso foco aqui é como a gente consegue, dentro do que os senseis ensinaram para a gente, desenvolver a motivação intrínseca, que é aquela motivação que o empregado
ele, por si só, ele se automotiva. Essa motivação intrínseca, ela passa por três grandes pilares, que é, primeiro, né, a autonomia, né, o empregado ter autonomia para ele desenvolver o que ele precisa fazer e ter liberdade para fazer isso. A outra é ele poder se desenvolver dentro da empresa, ele poder aumentar seus conhecimentos e ter oportunidade para crescer enquanto profissional. E a terceira é propósito. O empregado, ele sentir, né, ele perceber sentido naquilo que ele está fazendo. Ele perceber que ele contribui com a empresa, com a instituição, com a organização. Esses três pilares, eles são importantíssimos para que a pessoa ela tenha essa motivação, ela gere essa motivação. Quando o sensei, ele traz uma questão muito importante para a gente no que diz respeito a essa questão da motivação. E isso é muito importante a gente ter em mente, que a essência da motivação não vai ser aprendida sem esforço, né? Nós estamos falando de pessoas. Então, o objetivo nosso aqui, ele, mais do que ensinar a motivar, isso aí seria muita pretensão da nossa parte, mas é principalmente nós provocarmos vocês sobre a questão da motivação. Para que a gente consiga motivar, segundo o sensei, a gente precisa, para entender a motivação, a gente precisa estar ativo, acompanhando e entendendo. Cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é uma pessoa. Então, cada time é um time. Então, a essência, ela vai mudar de acordo com o local, de acordo com as equipes, de acordo com a pessoa. E a gente precisa estar ativo, observando e interagindo para entender o que motiva, o que pode provocar motivação ou não. E um dos fatores, né, extremamente relevantes para a motivação é justamente a possibilidade de você permitir que as pessoas possam falar. E aí, mais importante que ouvir é escutar, é consultar. Então, quanto mais eu escuto, quanto mais eu consulto, quanto mais eu dou oportunidade para as pessoas aprenderem, principalmente em equipe, nós vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, a gente vai permitir que as pessoas possam criar esse sentimento, né, e se motivarem. Quando também fala o seguinte, e aí por isso que eu disse, vocês fiquem à vontade de comentarem, de colocarem suas observações. Dentro de um ambiente participativo, olha que ele já falava isso em 1989, é um livro que a OTS, inclusive, patrocinou a tradução, que dentro de um contexto em que você quer provocar motivação, você deve, mais do que ficar dando aulas, fazendo preleções, né, ensinando, deixe as pessoas falarem, deixe as pessoas interagirem e observe. Dê oportunidade para que as pessoas possam se colocar e se posicionar. Porque o fato de você se colocar numa posição de palestrante, de professor, dentro de um contexto desse, você já vai suprimir daquela pessoa aquele sentimento, às vezes, de participar. Muitas pessoas vão deixar de participar, né? Elas vão assumir uma postura passiva. E nós não queremos isso. O que nós queremos é justamente que as pessoas tenham esse sentimento de agir, né? Elas tenham autonomia. Então, já começa por aí. E a ideia nossa aqui, ela é dentro de um ambiente virtual, é lógico, nós estamos aprendendo a conviver nesse ambiente virtual, também dá oportunidade para vocês participarem. Então, fiquem à vontade. Olha só que interessante, né? Algumas provocações aqui no que diz respeito à motivação. Primeira coisa, a gente tem que trabalhar as pessoas para abrir os horizontes dessas pessoas. Então, não adianta você, por exemplo, limitar o seu funcionário de forma que ele
ele fique como um sapo, né? Que só conhece o lago, naquele ambiente ali fechado, mas ele desconhece o ambiente, o oceano, né? Um ambiente muito maior, um oceano. Do ponto de vista técnico, né? O Eiki-san disse, né? Qual que é o papel da OTS? Inclusive, é mandar técnicos para o Japão. Por que é importante você mandar um técnico, às vezes mandar um executivo para um outro país, uma outra cultura? Para ele perceber novos ambientes, perceber novos horizontes. Então, por mais que você atue local, é importante hoje, mais do que nunca, você ter uma visão global das coisas. A gente vai permitir que a pessoa crie vontade, crie motivação, se a gente der espaço para que ela possa demonstrar habilidade. Então, a gente tem que permitir criar um espaço para que o empregado, o colaborador, seja, né, o colaborador que for, ele consiga. Né? Porque à medida que ele for mostrando sua habilidade, ele vai ter interesse de aprender mais e vai se sentir orgulhoso. Então, qual que é o papel do líder numa organização? O papel do líder é basicamente apoiar o empregado na realização das tarefas. Mais do que ficar observando, né, mandando isso ou aquilo, é apoiar. Né? Tem gente que tem algumas pessoas que dizem que o papel do líder, na verdade, é levar água para o empregado numa bandeja e perguntar se ele está precisando de mais alguma coisa para ele poder trabalhar. Né? Dar toda uma condição para que ele possa trabalhar de uma forma adequada. Identifique e amplie ao máximo as capacidades do empregado. É importante conhecer o perfil de cada um. É importante saber o potencial de cada um e poder explorar aquilo ali. Isso foi muito falado nas últimas palestras, né? Praticamente todos que fizeram palestras aqui, né, nos webinars da OTS, eles de uma certa forma comentaram isso. Não priorize a velocidade. O fluxo é mais importante. E o fluxo, além do fluxo, a questão da parada. Então, não adianta você querer impor uma velocidade, porque também velocidade, fazer e fazer errado, né, você vai, né, fazer mais rápido que errado. Então, assim, é importante estabelecer um fluxo. E pausas. Experiência, impor a experiência mata a inovação. A inovação, a ideia, quando ela surge, ela é como uma criança. Então, se você, à medida que o empregado ou alguém chega e traz uma ideia, pela experiência isso não vai dar certo e tal, o que você está fazendo? Você está desmotivando a pessoa a contribuir, a inovar, a dar ideias. Então, toda vez que alguém traz uma ideia para você, você tem uma reação negativa, isso aqui não vai dar certo, eu já tentei, você vai acabar com aquele interesse, aquele desejo da pessoa de contribuir. A Toyota é uma coisa impressionante, porque a Toyota, nesses anos todos, a Toyota consegue, até hoje, implementar dezenas de milhares de melhorias no sistema. Ou seja, nunca é demais a melhoria. Sempre há oportunidades para melhorar. Só que o empregado, para ele ser motivado a implementar, a colaborar, ele precisa de saber que aquela ideia que ele deu, ela vai ser avaliada, ela vai ser implementada, ele vai ter oportunidade de melhorar aquele ambiente que ele trabalha. E aí, uma visão interessante também que é importante, né? E aí a gente tem que trabalhar o pessoal. As pessoas sempre pensaram o seguinte: olha, o que eu vou fazer? O que vai melhorar o produto que a gente fabrica, o serviço que a gente presta? Qual melhoria que isso vai gerar? Para isso, é importante que o empregado ele saiba o objetivo do que ele está fazendo. Não simplesmente o objetivo é só fazer isso. Não, o objetivo é muito maior. O objetivo é fazer a empresa crescer. O objetivo é tornar uma empresa, né, de referência. Agora, o que é interessante? Né? Tudo isso que eu disse, né, isso vem de um manual da Komatsu de 94. Existem coisas no que diz respeito à motivação que não são novas, mas são muito fortes, são muito poderosas. E que muitas das vezes
né, algumas organizações, algumas empresas ainda não conseguiram implementar, porque de fato não é fácil. Mas eu tenho, né, conhecidos, né, de empresas que, até um conhecido uma vez, recentemente ele me disse, falou assim, olha, trabalhar com gente, promover essa mudança com pessoas é muito difícil. Mas quando você consegue fazer essa mudança, o resultado é impressionante. São pessoas que optaram por fazer a mudança, né, focado nas pessoas, e depois trabalhar outras questões, mas primeiro formar gente. Né? Como diz um ditado, né, japonês, se você quiser fazer coisas, primeiro, né, faça as pessoas, treine as pessoas. Agora, é muito importante também a gente ter em mente algumas questões que são muito, às vezes são muito sutis, mas a gente que passa despercebido. O que é um trabalho? O que é o trabalho? Esse ideograma, o significado dele, ele é traduzido como trabalho, mas o significado dele, o que é? É você engajar-se em uma atividade física ou mental. É você utilizar a sua competência, utilizar o seu conhecimento para realizar algo, seja fisicamente ou seja mentalmente. É o uso da competência. Tanto a palavra work e a palavra ofício, que também são ligados ao trabalho, só que elas dão uma conotação diferente. É o uso da competência. É o uso da competência para produzir algo. E aí a gente tem um problema, porque no nosso idioma, no português, trabalho, ele é uma tortura. Né? O tripalium era um instrumento de tortura romano. Então a gente já traz uma carga pesada no que diz respeito ao trabalho, porque para nós, principalmente, trabalho é uma tortura em que eu sou torturado durante um determinado período e no final ainda ganho sal, né? Salário. Né? Salário vem de sal. A gente tem que mudar isso. A gente tem que tornar o trabalho uma coisa prazerosa. Só que muitas das vezes, o que o trabalho, a gente põe em jus, né, dá jus à palavra. Né? Muitas das vezes as pessoas, elas têm o trabalho como uma penalidade. E isso é muito interessante, porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, mas eu não vou implementar isso na minha empresa porque o pessoal não é criativo, o pessoal não participa. Todos são criativos. Você pode ter certeza, se a pessoa não é criativa na sua empresa, é porque ela está usando a criatividade dela em outro lugar. Ou seja, você está desperdiçando a criatividade das pessoas dentro da sua empresa. Todos nós somos criativos. O que muitas das vezes falta para as pessoas é a oportunidade dela usar a criatividade dela. E aí, a gente traz aqui uma definição, e eu gosto muito dessa definição, que trabalho basicamente é uma atividade que você exerce, uma ação que você exerce, que vai produzir algo de valor para alguém. E o que compõe, né, o trabalho? O trabalho, ele tem a ação, que é a atividade, é o fazer, é o desejo de fazer, a criatividade, o homem é criativo, você sempre está procurando uma forma diferente de fazer, uma forma melhor, uma forma que se adapte à sua realidade. Né? Muitas das atividades são feitas para destros. Quem é canhoto acaba tendo que se virar. Quem é canhoto acaba tendo que se adequar para realizar atividades dentro de um ambiente, muitas vezes, que foi elaborado, foi organizado para destros. E a questão da sociabilidade. Sociabilidade é importantíssima, as pessoas sentirem orgulho daquilo que elas fazem. As pessoas compartilhar aquilo, fazer em conjunto. Isso é muito interessante, porque em algumas profissões foi percebido que a pessoa, mais do que, né, o salário, muitas das vezes elas valorizam muito mais o ambiente que elas trabalham, o grupo de amigos que elas têm ali, a possibilidade delas se socializarem.
E aí, interessante, quando a gente percebe, por exemplo, a questão do modelo que nós temos, o modelo industrial, se a gente for analisar, ele repercutiu e influenciou muitos outros modelos, né? Então, assim, a fábrica, a escola, a penitenciária, né, estruturas muito parecidas, né? Tanto arquitetonicamente, muitas das vezes, até da forma de tratar, né, as pessoas. O ambiente industrial, né, fica muito claro, por exemplo, numa escola. Outro dia eu fui na escola do meu filho e eu fiquei observando assim as janelas, né, as janelas com grade, né, as crianças, né, com uniforme. Então, assim, muito parecido, né? E num ambiente industrial de produção, que hoje, ele acaba tendo uma influência menor. Hoje, grande parte das atividades que nós exercemos profissionalmente, assim, as empresas, né, a indústria de serviço, né, ela tem crescido muito. Né, e a relação de produção do serviço é diferente da relação de produção de um produto. Né, e as empresas têm automatizado muita coisa também. Então, assim, as coisas começam a mudar e o próprio processo de motivação precisa também mudar. Muitas empresas hoje ainda são uma coleção de silos organizacionais que não conversam entre si. Várias áreas, né, que estão ali dentro da mesma organização, mas que não conversam entre si, atuando como entidades distintas. Eu tenho um amigo que fala que nem sempre a soma do todo é igual ao todo da soma. Então, não adianta você ter várias áreas, todas elas excelentes no que elas fazem, mas no final das contas não geram valor para a empresa. Pelo contrário, às vezes até destroem valor. E aí nós criamos uma empresa, que muitas das vezes é uma empresa travada. É uma empresa travada, fazendo analogia aqui com o jogo de pembolim. É como se você tivesse aqui o executivo observando de longe, né, sem querer se movimentar para ver o que está acontecendo lá no Gemba, lá no chão de fábrica. Né, você tem um gerente ali movimentando ali o pessoal de um lado, o outro gerente movimentando o pessoal do outro, né, o pessoal aqui do staff, aqui, a equipe, né, sendo movimentada para cá e para lá, né, o controle da qualidade ali observando, e aí o pessoal outro dia falou comigo que aqui do lado aqui é o pessoal da TI que fica aqui escondido aqui, ou então o pessoal do RH que fica aqui, né, de longe aqui tocando a musiquinha. Isso outro dia o pessoal comentou isso comigo. Num ambiente como esse, né, na verdade nós não temos pessoas atuando aqui. Né? Nós temos aqui, né, são como se fossem peças. Né? E num ambiente como esse é muito difícil, de fato, você motivar as pessoas. Né? Eu gosto muito desse mapa, né? Esse mapa de calor aqui do jogo, né? Do fatídico jogo do Brasil e da Alemanha, em que você percebe aqui a movimentação, né, dos alemães e a movimentação dos jogadores do Brasil. Né? Os brasileiros ficaram praticamente parados, né, sem se movimentar, né, como se fosse aqui o jogo do pembolim. As organizações, elas precisam ser dinâmicas. Para que elas sejam dinâmicas, as pessoas precisam ser dinâmicas, as pessoas precisam movimentar, as pessoas, mais do que alinhamento, é preciso que haja uma sincronia. Né? Nós falamos, nos 3 seminários anteriores, nós falamos, né, mais importante que a rapidez, né, que a velocidade, é o fluxo, é manter o fluxo. Porque se nós não fizermos isso, você vai gerar uma situação em que os empregados, alguns deles, inclusive, vão assumir uma postura de, o pessoal chama de entrincheiramento. Ele vai ficar ali, né, vai ficar entrincheirado ali na empresa, fazendo mais do mesmo, sem contribuir, esperando, né, sei lá, uma oportunidade melhor ou uma situação que vá, né, tirar ele daquele ambiente, ou às vezes até acostuma com aquilo, né? Hoje nós não podemos, né, nos dar ao luxo, né, de ter dentro das organizações situações em que, né, as pessoas não se sentem convidadas a participar, né, mais do que nunca, numa situação como essa que nós vivemos hoje de crise. E aí começam algumas coisas interessantes, porque nós imaginamos sempre, nós temos uma visão de que se você quer saber como a organização funciona, você pede o organograma e vai olhar o organograma. Mas, na verdade, as organizações não funcionam assim. As organizações não funcionam
de acordo com a hierarquia. As organizações funcionam através de conexões entre as pessoas. E essas conexões, elas se dão muitas vezes entre aqueles silos. E essas conexões, esses grupos se conectam a outros grupos para fazer as coisas acontecerem, né? Dentro das organizações que vocês trabalham, das empresas, com certeza tem sempre aquela pessoa, não, fulano de tal, ele resolve, ele faz essas coisas acontecerem. Ele tem bom relacionamento no RH, ele tem bom relacionamento lá no financeiro, tem um bom relacionamento na contabilidade, ele vai lá, conversa com um, conversa com outro, a coisa funciona. E as pessoas, às vezes, entram naquela burocracia né, que é criada dentro das organizações, as coisas, às vezes, não andam. Mas, de fato, as relações humanas, elas acontecem em rede. E cada vez mais em rede. Cada vez mais as coisas funcionam em rede. Essa figura, ela foi apresentada também, eu acredito que todos os palestrantes, né, que fizeram aí suas apresentações, o Cauã, o Antônio Sérgio, né, o Hugo, né, eles apresentaram aí a estrutura da Toyota. Isso é muito importante, porque a Toyota, ela trouxe essa visão de que você, dentro do processo, você precisa de ter dois pilares que vão sustentar tudo isso. A primeira é a melhoria contínua. E a segunda, o respeito às pessoas. Ou seja, mais importante do que diplomas, né, currículo, tempo de casa, é a habilidade da pessoa e o desejo dela agir com responsabilidade. Criar um ambiente para que ela possa, né, desenvolver e aplicar a sua habilidade e agir com responsabilidade. Só que o que acontece? Muitas das vezes isso é deixado de lado. Eu fui participar uma vez de uma apresentação de um projeto, um programa de treinamentos de uma entidade, e eles fizeram uma apresentação sobre uma série de treinamentos, usando inclusive o modelo da Toyota, e me chamou a atenção porque eles fizeram um desenho desse e não colocaram o pilar do respeito às pessoas. Eu chamei a atenção, aquilo me chamou a atenção, eu fui e perguntei para a pessoa lá, né, a gestora daquele programa, mas e as pessoas? Ela virou para mim, não, as pessoas não precisam colocar aqui não, porque elas estão implícitas. As pessoas estão implícitas. Se a Toyota, há mais de 70 anos, ela coloca o respeito às pessoas como um dos pilares da empresa, por que até hoje ela não colocou as pessoas como de uma forma implícita? Na verdade, ela está explícita até hoje. Porque quem faz a mudança dentro das organizações são as pessoas. Não são os sistemas. Não é a tecnologia. Por trás disso tudo tem as pessoas. E as pessoas, na verdade, elas são o que vai gerar valor no final. Por quê? Por trás da tecnologia, por trás dos processos, sempre vai ter alguém. Sempre vai ter um ser humano. Então a gente precisa repensar a arquitetura. A gente precisa repensar a arquitetura de gestão. E eu vou dizer para vocês, assim, mais que treinar muitas vezes o colaborador, a gente tem que treinar os gerentes e os líderes. Como o Paulo Irai, o Eiki-san disse, né, no início, nós precisamos treinar os nossos gestores. Nós precisamos treinar. É preciso mudar o modelo mental. A gente tem que repensar a prática de gestão que acontece nas empresas, porque por mais que possa parecer um absurdo, no século XXI nós temos práticas de gestão até hoje, né? E aí já fazendo uma chamada aí para a próxima palestra do Paulo Irai, nós temos práticas de gestão até hoje nas empresas que são do início do século XX, ao ponto de alguns alguns estudiosos dizerem que, né, alguns gestores brasileiros são a evolução do capataz da fazenda. Aqui em Minas nós temos um ditado que a pessoa, enquanto carrega a pedra, enquanto descansa, carrega a pedra.
Então, muitas das vezes, né, existem gestores, e eu já fui conselheiro da União Brasileira da Qualidade, já fiz parte da comissão avaliadora do Prêmio Nacional de CCQ, de Melhoria Contínua. Então, a gente conversa com, né, com várias empresas, com colegas aí de várias entidades, e muitas das vezes você percebe que, né, ainda há muito que evoluir. Existem grandes oportunidades ainda. E a gente tem também que considerar que nós temos influências, nós sofremos influências de basicamente dois modelos. Tem um modelo que a gente admira e a gente quer copiar, no bom sentido, a gente quer aprender com ele, quer copiar, que é o modelo asiático, o modelo japonês, que é um modelo mais voltado para o coletivo, uma visão mais de longo prazo, com foco no propósito, com foco nas pessoas, no conjunto de pessoas envolvidas dentro daquele processo, né, das partes interessadas, na questão da sustentabilidade, na auto-organização, da sabedoria coletiva, da promoção de inovação e criatividade. Para um outro modelo, não estou aqui fazendo julgamento de valor, né, não é o objetivo aqui, mas um outro modelo que é mais individualista, que é mais imediatista, né, o resultado tem que ser agora, eu tenho que gerar lucro agora, né, eu tenho que olhar para o acionista. Né, o foco são gerar regras e procedimentos, regras e procedimentos, regras e procedimentos. Produtividade e eficiência. A inteligência, eu acredito, né, do gestor brasileiro, do brasileiro, ela vai acontecer quando você conseguir, dentro desses dois modelos, você tirar o melhor de cada um deles e daí, né, gerar um modelo que faça sentido também para a cultura brasileira. Então, nós temos muito a aprender ainda, muito a aprender com o Japão. Nós temos muitas oportunidades para desenvolver ainda muitas competências que ainda, né, a gente precisa ainda, talvez, desenvolver um pouco. Aqui uma provocação para vocês, assim, para a gente já, né, poder avançar aqui para o final da primeira parte. Como que a gente pode, né, fazer uma avaliação? Quem aí, né, atua dentro da empresa, né, quer saber como é que é a gestão? Uma pergunta simples, rápida. Não precisa fazer questionário longo, né? Faz uma provocação, né? Pergunte para os empregados. Você recomendaria o seu chefe para um colega com quem, né, como alguém que ele deveria trabalhar no futuro? Tipo assim, você recomendaria o seu chefe para um amigo seu? A pessoa pode votar, né? Não recomendaria de jeito nenhum, ou recomendaria demais da conta, né, como nós mineiros gostamos muito de dizer. Pergunta simples. A resposta dessa enquete, ela vai trazer insights muito interessantes para vocês, eu tenho certeza disso. Uma pergunta simples, para entender como que é o papel, como que o empregado, ele enxerga o seu, né, o seu chefe. Aqui nós terminamos a primeira parte, né, vamos fazer uma pausa aqui, né, caso você, né, vocês tenham alguma questão, alguma contribuição, né, podem trazer também contribuições, vocês podem enviar também exemplos de situações que vocês viveram, né, porque aqui o objetivo também é compartilhar. Então, fiquem à vontade. Kawa-san, Vamos tem lá. alguma pergunta para a gente? Tá, muito bom até agora, hein, casal? Vamos lá, Obrigado. tem perguntas aqui. Eu vou ler então aqui a primeira. É do Daniel, tá? O Daniel é participativo. Isso, ele está sempre com a gente. Gostaria de saber como fazer a gestão da rotina com motivação das pessoas em época de crise, sem as possibilidades de reuniões presenciais, tendo a operação na fábrica e os gestores em casa, trabalhando online à distância. Pois é, isso aí é uma questão, e já começa por uma questão séria, que é a questão da possibilidade e a autonomia que os empregados têm.
Se você tem um ambiente, como eu disse, um ambiente burocrático, e aí é muito interessante, porque agora, muitas das coisas que foram ditas já há muito tempo atrás, a gente vai perceber isso agora. Né? O ambiente, quando o empregado ele tem autonomia e ele vai trabalhar, né, com segurança, existe um ambiente que é criado de forma que ele tenha, inclusive, a possibilidade de fazer as melhorias e as alterações que ele considera. Porque se você cria um ambiente em que é totalmente dependente do gestor, nós vamos ter uma condição agora em que as pessoas podem ficar inseguras. Assim, como que seria a melhor forma de tratar isso? Há a possibilidade ainda de você interagir com seus empregados, mesmo estando no trabalho, no home office, por exemplo. É muito interessante isso, porque hoje nós temos possibilidades de fazer uma série de conexões por meio da internet, né, das ferramentas sociais que nós temos, e às vezes nós não usamos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava uma vez em reunião na OTS e eu tinha uma reunião à distância com o pessoal de São Paulo. Como a reunião da OTS, não, desculpa, da UBQ, a reunião atrasou, eu fiquei apavorado. Falei assim, não vai dar tempo de eu chegar na CEMIG. Até eu lembrar, falei assim, poxa, mas a questão aqui é uma reunião à distância. Então, eu pedi o telefone emprestado lá da UBQ e fiz a reunião de lá. Então, o que eu recomendaria aí para o Daniel? Ele tem que abrir um espaço, uma abertura e criar um ambiente para que ele possa, mesmo que ele não possa estar fisicamente na fábrica, mas que ele possa se relacionar com os empregados. Né? De repente, abrir uma sala lá dentro da planta, né, da produção lá, um local que os empregados possam ir, ele possa estar, mesmo que remotamente, dando um feedback para eles. E também abrindo espaço para que eles possam entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Né? O WhatsApp é o melhor, né? Porque hoje todo mundo usa o WhatsApp. Então, a questão toda é conexão. E conexão hoje não é problema. Por isso que eu até questiono muito. O pessoal fala, isolamento social. Eu acho que o isolamento é mais físico, porque socialmente a gente continua interagindo por meio das ferramentas que existem. Ok, obrigado, casal. Aqui tem mais uma pergunta do José Carlos do Nascimento. Ele está perguntando: como motivar equipes numa situação crítica como agora, onde haverá redução de postos de trabalho e novo perfil, habilidades exigido pelo mercado? A primeira coisa, eu acho que tem que ser transparente. A coisa é ser transparente. Eu tenho um conhecido que ele é o presidente de uma empresa, não vem ao caso, e ele relatou para mim assim, a angústia dele por ele saber que ele teria que demitir pessoas. O que ele ia fazer? E ele teve que demitir. E um dia, emocionado, ele até ele compartilhou um empregado que ele teve que demitir, que mandou uma mensagem para ele elogiando a postura dele de transparência e afirmando, falou assim, olha, eu sei que isso é uma condição, né, passageira, assim, um negócio muito interessante. Eu acho que a primeira coisa é a transparência. Né? Todos sabem que a situação é difícil e que, infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós. Com qualquer um de nós. Então, o que eu considero? Primeira coisa, transparência. Segunda, uma parte da pergunta dele, nós precisamos preparar as pessoas. Né? As empresas têm esse papel muito importante também de preparar as pessoas. Se as pessoas hoje elas estão numa condição de que elas não estarão preparadas para o que vai vir, muitas das vezes é porque as empresas também não estavam preparadas. Nesse momento agora, a gente percebe algumas empresas que têm, na verdade, né, realizado muitas coisas aí, inclusive adquirindo outras empresas, porque eles se prepararam lá no passado. Muito do que foi dito, e por isso que eu coloquei aquelas questões lá da década de 90, muito do que hoje as empresas estão correndo atrás, são coisas que são ditas já há 20, 30 anos, mas as pessoas não se deram, pensaram que, né, isso não ia acontecer.
Então, minha sugestão, primeiro é transparência. Não adianta tentar esconder, porque as pessoas sabem. A pessoa sabe que a empresa vai passar por dificuldade, a empresa está em dificuldade. Agora, é transparência, é mostrar para a pessoa o que vai acontecer. No que diz respeito à preparação, também é mostrar. Eu acho que tem que mostrar um caminho, né? Mostrar um caminho para as pessoas de que a situação está mudando. Na verdade, a situação mudou. E o que deve ser feito daqui para frente? Eu acredito que poucas pessoas sabem. E aí também é papel da empresa, ao meu ver, né, de tentar. Tem uma empresa de um conhecido meu, que ele, inclusive, está preocupado com isso, com a recolocação das pessoas no mercado. Agora, cada caso é um caso. Eu não posso falar aqui né, qual que é, vamos dizer assim, a bala de prata. Mas eu recomendo transparência. Ok, dá tempo para mais uma pergunta? Sim. Vamos lá. O Tadeu está perguntando aqui quais ferramentas você indicaria para fazer uma integração, envolvimento e comprometimento das pessoas? A melhor ferramenta é a conversa. Você tem que criar, como eu disse, o trabalho tem, além da atividade, você tem criatividade e sociabilidade. Então, se você não permite que tenha sociabilidade e tenha criatividade no seu ambiente de trabalho, não adianta, você está tratando as pessoas, você está desumanizando o trabalho. A melhor ferramenta é abrir a oportunidade das pessoas conversarem e interagirem. O modelo, aí eu deixaria para o pessoal, à medida que as pessoas... Primeira coisa, as pessoas interagirem. Não adianta você chegar com um modelo e impor, porque cada ambiente é um ambiente. Eu sou muito resistente às vezes você... não, porque o modelo é esse. O melhor modelo é aquele adaptável. O melhor modelo é o adaptável. Né? Nós falamos muito de Lean. Né? Nós falamos muito de Lean porque ele estabelece um ambiente, uma condição em que dá abertura para você utilizar outras ferramentas, mas ele tem uma coisa muito importante, né? O foco nas pessoas. O foco nas pessoas. Então, assim, a melhor ferramenta é a conversa. Ok. Tenho mais uma pergunta aqui, pode ser ou não? Pode fazer. Então, vamos lá. A Fátima perguntou aqui. Bom, ela começou com um comentário, tá? Trabalhei mais de 30 anos na área de RH e discutíamos muito as componentes da remuneração, pois acreditávamos que a contrapartida do trabalho era o salário, que depois evoluiu para o conceito de remuneração. O que percebemos nos últimos anos é que uma das componentes importantes da remuneração não é financeira, mas sim o que denominamos de qualidade de vida no trabalho. E nesse componente estão inseridas várias coisas. Você acredita que a motivação pode ser uma parcela dessa componente não financeira? Eu acredito que a motivação é uma consequência de outras componentes que você vai gerar dentro do ambiente de trabalho, como você mesma disse, a questão do ambiente de trabalho. Então, se a pessoa tem um ambiente de trabalho, né, saudável, seguro, as pessoas se sentem felizes ali, como eu disse, o trabalho não pode ser um sacrifício. As pessoas têm que sentir o trabalho como um prazer e interagir. Eu acredito que a motivação ela é uma consequência, Fátima. Ela é consequência de uma abertura, né? Você dá sentido para o trabalho, a pessoa ter o trabalho para ela ter sentido, né? Ela saber, olha, o que eu faço aqui valoriza, né, a minha região, porque eu estou produzindo aqui, gerando valor para a região onde que a empresa atua. Né, faz sentido para mim porque o produto que é fabricado aqui, ele faz um bem e eu participo disso, eu sei o quanto eu participo disso. Né? É você ter oportunidade da pessoa aplicar conhecimentos que ela tem, a gente vai falar daqui a pouco na segunda parte sobre isso, né? Dar essas aberturas. Então, ao meu ver, a motivação é consequência. Ela é consequência a gente vai falar agora na segunda parte, de outras componentes que são geradas no ambiente de trabalho e que vão motivar as pessoas, não só, né, a questão financeira. Tá bom?
Ok. Podemos ir para... Na verdade, duas aqui que não são perguntas, mas só para colocar aqui, né, a participação do pessoal. O Sim. Haroldo comentou aqui o seguinte: ó, casal, a dificuldade é alguém que não é o número um reverter esse perfil não motivante que faz parte dos valores da empresa. Tá? Então, ele colocou, não é uma pergunta, mas ele colocou essa observação. Eu vou fazer uma observação em cima da dele, mas pode passar a segunda. Ah, tá. Aqui, Clemis, uma consideração também. Modelo de gestão, eu considero primeiro, asiático, segundo, norte-americano e terceiro, europeu. Legal. Tá bom? Eu vou fazer um comentário em cima do que... Foi o Haroldo, né? Haroldo. Haroldo de Ribeiro. Pois é, por coincidência, eu tenho uma pessoa que eu acompanho já há muito tempo, que é presidente, é o número 1 de uma empresa, e ele começou o processo de transição. E assim, não só ele, outro dia também uma empresária, a vice-presidente de uma grande empresa, sentou do meu lado num evento, e a gente começou a conversar, e eu não sabia que ela tinha aquele cargo de vice-presidência, a gente falando sobre mudança, e ela falou assim, não, mas às vezes a média gerência é que trava, a média gerência é difícil, a média gerência trava aquilo ali e tal. Isso é comum. Mas não é culpa também da média gerência, porque a média gerência ela fica ali como uma salsicha, né? Ela é pressionada dos dois lados, né? De baixo para cima, de cima para baixo, e ela se habituou a atuar naquele ambiente, né? Ela criou uma condição para atuar naquele ambiente. E aí, a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco, é um processo de mudança que muitas das vezes você tem que trocar, né? Trocar algumas pessoas de lugar, porque aquela pessoa, às vezes, que assumiu aquele papel, ela vem já trazendo uma cultura, né, de gerações passadas, que no passado aquilo podia fazer sentido, não sei, e ele traz aquilo lá, deu certo com quem me ensinou, deu certo com... Então, eu vou continuar. Então, assim, as empresas têm feito essa mudança, por exemplo, trocando muitas vezes, trocando de lugar, ou até trazendo pessoas diferentes, né, de outros ambientes para fazer a mudança. É fácil? Não é, porque se fosse fácil, todos já teriam feito, né? Nós temos exemplos aqui de empresas que no Brasil já têm feito isso, uma, inclusive, é uma referência, né, que é a Senco, mas mais recente, por exemplo, você tem a Mercur, lá no Sul, que tem feito um trabalho interessante, um trabalho de mudança muito, né, se vocês não conhecem, vale a pena entrar no site para ver o que eles estão fazendo, o que eles fizeram, né? No Paraná tem a Promenade, que é uma fabricante de portas e janelas, também tem um processo interessante, mas assim, essas mudanças de fato não são fáceis. Se fossem fáceis, todos já teriam feito, né? Então, demanda bastante energia, mas o resultado tem se provado satisfatório, um resultado muito bom para as empresas. Vamos para a segunda parte? Vamos lá, então. Tá. Então, uma coisa que a gente tem que considerar, e por isso que eu falei que quem faz a mudança dentro da organização são as pessoas, porque as pessoas são adaptáveis, elas se adaptam ao ambiente. Então, se você tem um ambiente que é repressor, um ambiente que as pessoas não têm condição, às vezes, de atuar, elas vão agir, elas vão se adaptar e agir como máquina. Então, normal. Entrou, bateu o ponto, fez o que tem de fazer, vai para casa. Vai usar criatividade em outro local, né? Vai ser feliz em outro local. Né? Elas se adaptam. Então, a gente tem que criar um ambiente para que as pessoas, de fato, se adaptem e promovam, né, conhecimento, né, a gestão, a produção do conhecimento. O ser humano, a riqueza do ser humano está na capacidade dele se adaptar aos diversos ambientes. Então, assim, a pessoa vai trabalhar numa empresa, né, com uma cultura, ele se adapta àquela cultura, ele vai trabalhar na outra, às vezes ele tem a capacidade de se adaptar, outros não têm a capacidade de se adaptar tão fácil, mas acabam se adaptando. Então, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar. E considerar que o ser humano não é uma máquina, né? Não é uma máquina. Né? O ser humano é mais complexo. Né? O ser humano não é uma peça que você vai ali, né, torceu aqui e tal. O ser humano é bem mais complexo que isso. O ser humano é um sistema que age em sistema. O ser humano sozinho não é nada. Ele precisa de estar interagindo. Precisa de se conectar, de interagir com outros seres humanos, e a partir dali, né, surgem, né, ideias, né, surge inovação. Né? O sistema não consegue inovar sozinho. O processo ele não melhora sozinho. Né? Se não tiver alguém para ir lá e melhorar e para fazer a mudança, não vai adiantar.
E no Brasil, se tem uma coisa que o brasileiro, eu sempre digo isso, se tem uma coisa que o brasileiro ele tem e que é muito mal utilizada, é a capacidade do brasileiro de se adaptar. O brasileiro tem uma capacidade de se adaptar que é incrível. É incrível. E muitas das vezes a gente considera, né, essa capacidade de uma forma negativa. Só que hoje no mundo, né, dado o que aconteceu, veja o que está acontecendo com o mundo. Quem é que vai conseguir, né, superar isso talvez de uma forma mais né, ou menos dramática? Né? Aquele que se adapta, né, que vai fazer a famosa gambiarra ali para conseguir, né, um bico para resolver. Logo quando aconteceu a questão né, do confinamento em né, algumas cidades e tal, o pessoal começou já colocou a lista de mercearia de uma cidade do interior aqui, colocando lá a lista de compras, a lista, né, de produtos no Instagram, né, liberando o WhatsApp para a zona rural. Minha mãe só mora na zona rural aqui do interior aqui da região metropolitana. E um amigo falou, ó, já tem aqui o WhatsApp aqui da mercearia lá, é só você mandar para eles lá que eles entregam aqui, ó, na zona rural. Então, o pessoal, eles se viram. E a gente fica pensando em sistemas, não, porque eu tenho que comprar um ERP, um CRM e que não sei o quê. Mas quem que vai usar isso? Né? No final das contas, as pessoas estão se virando com o famoso WhatsApp. Né? O que o pessoal tem feito com o WhatsApp aí é uma coisa impressionante. E é o que o pessoal mais usa. Né? Tem gente dando aula pelo WhatsApp. Então, assim, o MacGyver, né? Todo mundo idolatra o MacGyver. O MacGyver, no final das contas, é um grande gambiarreiro. Né? Só que é um gambiarreiro americano. Né? O brasileiro também é. A gente tem que começar a valorizar a criatividade do brasileiro dentro das empresas, né? Para produzir coisa nova, para produzir inovação. Esse momento agora é o momento para provocar o pessoal para desenvolver coisas novas. Para quê? Para reduzir desperdício. Eu ouço o pessoal falar, agora todo mundo está tendo que reduzir custo. Mas eu vejo, eu fico criticando o pessoal, falo, gente, a gente tem que focar no desperdício, tem muitas oportunidades de desperdício. A gente tem que cortar desperdício. Não é simplesmente cortar custo. Quem melhor sabe onde é que estão os gargalos, né? Os buracos do sistema, onde que o sistema se perde, é quem faz. Né? Outro dia eu fui discutir a questão né, eu estava discutindo lá com um amigo, eles fizeram na empresa deles lá, eles fizeram um mapeamento de processos com os executores. Aí o pessoal, eles falaram que o mapeamento não servia porque o chefe não tinha validado o mapeamento de processo. Eu falei, para que ele vai validar? Quem executa? Tinha que ser o contrário, que se ele tivesse desenhado o processo, os funcionários é que tinham que validar. Então, isso aí entra nas questões, nas provocações, né, nas considerações que foram feitas no intervalo. Como que eu motivo a pessoa? Você motiva a pessoa justamente dando valor ao que ela faz e dando oportunidade para ela fazer, para ela mudar o procedimento, se for necessário. Se o procedimento não fizer sentido, para que eu vou mandar para a comissão lá da área da gestão da qualidade para o cara avaliar as pessoas que às vezes nem estão ali no sistema para ver se faz sentido. Se quem executa às vezes pede, é importante gerar essa. Lembra lá da visão lá né, a visão burocrática de processo, a visão mais autônoma. Isso é um desafio equilibrar essas questões. A gente precisa entender melhor, a gente precisa conhecer melhor o Gemba. Quem faz? Né? E dar espaço para que essas pessoas possam inovar, possam ser criativas, possam socializar e desenvolver. Essa é uma foto antiga. Isso aqui foi uma foto que o pessoal tirou logo depois da Segunda Guerra no Japão. Isso aqui era uma bancada, né, de montagem de eletroeletrônicos no Japão. Né? Isso aqui é uma fábrica de eletrônicos. Isso aqui é uma fábrica de eletrônicos. Isso aqui, conta-se que eles foram, essa fábrica aqui fabricava produtos eletrônicos para reconstruir o sistema de comunicação do Japão depois da guerra. O pessoal veio visitar essa fábrica, conta-se
que os operadores eles trabalhavam com guarda-chuva aberto, porque quando chovia, tinha tanta goteira na fábrica, que o pessoal tinha que colocar, uma fábrica de eletrônicos, eles tinham que colocar um guarda-chuva aberto. Esse cidadão aqui, esse senhor aqui, ó, o sobrenome dele é Morita. Alguns vão lembrar quem que é ele. Essa fábrica aqui de eletrônicos, ela desenvolveu e cresceu e se tornou uma empresa que hoje, né, se chama Sony. A Sony surgiu aqui. Essa aqui é uma foto histórica, né? As pessoas geralmente dizem que o sistema, né, o modelo de gestão japonês de qualidade surgiu com o Deming, né, a partir de 50. Na verdade, surgiu antes. E aí, até complementando o que a gente falou no intervalo, o que aconteceu depois da guerra? Muitos executivos das empresas eles foram destituídos do cargo e colocaram-se pessoas novas. E essas pessoas foram treinadas no modelo diferente de gestão. Foram feitos seminários e treinamentos formando os gestores. Então, aqui nessa foto, né, além do pessoal que veio para reconstruir o sistema de comunicação do Japão, que foi através deles que, né, veio o convite foi o convite para o Deming ir para o Japão em 1950, executivos da Fujitsu, da Furukawa, da Hitachi, da Mitsubishi, da NEC. Pouco tempo depois eles fizeram outra, trouxeram o pessoal da Matsushita, da Sanyo, da Sharp, da Sumitomo. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque tem uma questão muito importante também quando a gente fala de motivação, que diz respeito ao que? A humildade. Os japoneses tiveram a humildade de aprender com pessoas que vieram de um país que praticamente destruiu cidades no Japão. Eles aprenderam com eles e tornaram o Japão o que é. Mas graças à humildade. A história é sensacional essa história. Então a gente precisa também trabalhar isso. A gente precisa ser humilde para às vezes perceber que o sistema que a gente tem, como eu disse na primeira parte, talvez não seja o sistema mais adequado. E a gente precisa mudar. Os japoneses fizeram isso. Então, assim, quem participa aqui, quem está nessas duas fotos são executivos. E aí, a gente pega, por exemplo, o nosso papel aqui enquanto, né, formador de gestores, formador de técnicos. É importante que a gente vá, aprenda e aplique. Os japoneses fizeram isso. E o resultado a gente vê. Então, a motivação passa por isso também. A gente precisa motivar os executivos para que os executivos possam, de fato, motivar da forma mais adequada os empregados. A gente tem que parar de pensar que o ser humano ele é como se fosse sistemas, né, que eu vou tratar ele como eu trato, por exemplo, projetos. Né, projeto elétrico, projeto civil, né, projeto arquitetônico. Quem promove a mudança são seres humanos, são pessoas. Né, as pessoas trabalham em rede. E, além disso, a gente tem pessoas hoje de várias gerações diferentes, que têm visões diferentes, atuando. Então, você tem, né, geração que é uma geração que é muito focada em comando e controle, uma outra que estava procurando autonomia, e tem umas gerações aqui que estão querendo colaborar. E aí começam os choques. A gente precisa entender essas relações dentro das organizações, porque elas acontecem. E estão acontecendo cada vez mais, porque, né, você tem cada vez gerações, né, mais distantes convivendo no mesmo ambiente e, às vezes, querendo a mesma coisa de forma diferente. Criar um fluxo. A gente tem que procurar essa possibilidade de criar esse fluxo. Porque fora desse fluxo a gente vai ter algum tipo de disfunção. Né? Vai deixar a pessoa ansiosa, né, preocupada, né, ou relaxada demais também, que também não é o papel, a gente não quer isso. Né? Então a gente tem que começar a fazer essa transição, assim, o gerente, o gestor, da forma que normalmente, né,
aquele, né? É fazer essa mudança, né? Ele tem que ser mais um mentor, né? Um treinador, né? Alguém que trabalha para ajudar e para formar, né, aquela pessoa que está junto com ele. E aí entra a questão dos esportes, né? Quando o sensei ele fala dessa questão de como que você usa a questão dos esportes, do esporte amador, para motivar as pessoas. Ele faz uma série de comparações, né, que eu trouxe para vocês aqui, que são muito interessantes. Por exemplo, no esporte amador, ninguém te obriga a fazer o esporte amador. Você vai porque você, né, se voluntaria ir lá fazer. Né? Você tem autonomia, você faz o que você quiser. Né? Você vai porque você quer. Dentro das organizações, né, até hoje, né, nós temos organizações até hoje que mantêm seus grupos nos seus círculos de controle da qualidade, os seus grupos de melhoria contínua, e que os que até hoje se mantêm foram justamente aqueles que as empresas não impuseram aos empregados a necessidade de criar um grupo de CCQ ou GNC. As pessoas estão lá porque elas estão motivadas e elas conseguem fazer mudança e melhoria. E muitas das vezes eles fazem isso fora do horário de trabalho, nos horários de intervalo, né? Porque eles gostam, eles veem valor naquilo. O esporte amador, né, qualquer esporte, ele é imprevisível. Dentro das empresas, na vida, a gente não consegue prever tudo. Então, a gente precisa também encontrar formas dentro da organização de estimular as pessoas a investigar o porquê dos problemas e não dos sintomas. Eu vejo muitas vezes pessoas gastando uma energia danada em sintomas, sem fazer uma análise do que de fato é a causa daquele problema. O pessoal, né, tem uma ferramenta, né, dos 5 porquês, o pessoal brinca que no terceiro porquê já resolveu, porque já achou o problema. Na verdade, às vezes não é um problema, ainda é um sintoma. Então, importante a pessoa ter oportunidade, se ela está envolvida, ninguém melhor do que ela para achar a solução. Tensão e ritmo. Né? Por que o esporte é legal? Porque ele gera tensão em determinados momentos, relaxamento, tensão, né? Ritmo, né? Volta aqui a figurinha, né? Ritmo é importante. Manter o ritmo é mais importante do que aumentar a velocidade. Não adianta nada aquele time, né? Ou aquele atleta que no início ele dá tudo, mas chega no final ele não aguenta. Trabalha a mesma coisa. Então a gente tem que equilibrar isso para tomar cuidado, inclusive também para não estressar, né, a pessoa. Então assim, isso é uma fonte importante de motivar a pessoa, porque, né, ela tem aqueles momentos de fazer, mas depois entregou, né, foi, né, valorizada por aquilo, ela vai sentir assim, muito empolgada. Né? Comparar justamente. Então, assim, comparar de forma justa não é fazer avaliação de desempenho. É você ir no momento certo, aconteceu, você vai lá, né, faz de forma transparente, compara. Não é deixar para um ano, meses depois, falar, aquilo que você fez lá, não gostei e tal. Isso pode acontecer, né? Não é o ideal. Resultado imediato. O ideal é que a pessoa conheça assim, o resultado do que ela fez. Né? O resultado do produto, o resultado do serviço. Até para ele saber se o que ele está fazendo aquilo ali, de fato, né, está sendo reconhecido ou não. Dá a oportunidade à pessoa de poder conhecer as oportunidades de melhoria que ela tem. E aí entra a questão dos procedimentos, né? O resultado, no final, é mais importante que o estilo. Então, não adianta você ter tudo procedimentado, mas procedimentado de forma inadequada. A pessoa faz de forma inadequada, não gera resultado. Então, basicamente, todo procedimento deveria ter só 3 partes. Né? O objetivo daquilo, por que aquilo é feito, com inclusive especificação, né? As restrições, né? O que não pode ser mudado, as restrições de padronização, as restrições de segurança. Agora, o método deveria ser aberto para a pessoa poder adequar aquilo. Se for uma pessoa, um iniciante, você tem um manual de trabalho para ele fazer o que deve ser feito, mas com abertura para ele poder melhorar e propor evoluções ali, melhoria. E se for uma pessoa experiente, ela tem condição de usar toda a bagagem dela. A pessoa experiente, ela normalmente tem
não é uma caixa de ferramentas, ela tem uma oficina, né, de métodos, técnicas e conhecimentos. Agora você vai restringir aquela pessoa, não, você tem que fazer desse jeito, porque é desse jeito que eu acho que você deve fazer. Não. O importante é o objetivo, o importante é manter a restrição, é não se colocar numa situação de risco. Fora isso, o método, você tem que ter abertura, inclusive, para a pessoa, de repente, criar novos métodos, né? No esporte amador também, né, a pessoa reconhece que ela, quanto mais ela se esforçar, mais ela vai desenvolver habilidade, só que dentro das regras. Mesma coisa que eu acabei de falar. Então, assim, dentro das restrições que você tem, se você atender as restrições, e aí também você não pode restringir tudo, você tem que também saber equilibrar isso. Dar oportunidade para a pessoa mudar. Esse caso aqui é interessantíssimo, né? O caso do cidadão lá, que inventou, né, por causa de um problema que ele tinha, de pular de costas. Né? Todo mundo riu, mas depois todo mundo passou a fazer o mesmo que ele fazia. E nas empresas acontece isso. Às vezes a pessoa tem uma diferença, uma forma diferente de fazer as coisas, todo mundo ri, critica e tal. Quando vai ver, aquilo ali é a melhor forma de fazer. Resultado e recompensa, também foi falado. Né? Mais importante, às vezes, do que você dar o dinheiro, porque o dinheiro ele é gasto, a pessoa, né, fica feliz no dia que recebeu no contra-cheque, comprou uma coisa, comprou outra, no outro dia já, e aí? É um ambiente, né, o chefe lá, né, na frente de todo mundo, reconhecer a pessoa. Quantas vezes isso é feito dentro de uma organização? A pessoa, às vezes, se mata para entregar né, o relatório, não é mais que sua obrigação. Não. Que ambiente é esse que nós estamos criando? Como que a gente quer motivar uma pessoa dessa forma? Muitas das vezes ser reconhecido pelos colegas, ser reconhecido pelos chefes, é muito mais importante, às vezes, do que receber algumas metodologias, inclusive, eles colocam assim, olha, você vai gerar uma melhoria, mas eles não associam isso a dinheiro, porque, inclusive, uma vez alguém falou, se associar, as pessoas vão por causa do dinheiro, não vão porque querem melhorar. Algumas, né? Então, é como se fosse um jogo de futebol. E a partida é quando você está fazendo. Agora, para a partida sair bem, né, você tem que preparar o ambiente, né, você tem que fazer as coisas certas, você tem que preparar o ambiente, você tem que ter uma liderança, uma gestão adequada. Você tem que treinar. Por quê? Porque se você vai falhar na preparação, na verdade, você está se preparando para falhar. Muitas empresas, nesses anos, eles falharam em se preparar. Falharam em se preparar. Né? Está sendo dito há muito tempo, né, para mudar os processos. Não fizeram. Se prepararam. Infelizmente, muitas organizações não estão conseguindo superar isso porque deixaram de fazer coisas lá no passado que, se de repente fossem feitas da forma adequada, não dizer que estaria numa posição confortável agora, mas pelo menos talvez menos dramática. E assim, já chegando, né, já encerrando, né, a gente tem que considerar por que o esporte é divertido. O esporte é divertido porque ele tem componente de humanidade, né? A pessoa socializa, a pessoa é criativa, ela pode mudar, ela pode, né, fazer ali a mudança, além da atividade física, né, do esporte. Agora, e o trabalho? O trabalho, na maior parte das vezes, ele desmotiva, ele se torna desagradável, porque ele, de alguma forma ele pode estar se tornando desumano. Quando você tira da pessoa a capacidade de ser criativa e a capacidade de se relacionar, de sociabilizar, você está desumanizando o trabalho. Então, a gente precisa de procurar incorporar esses componentes que nós falamos, né, a criatividade, a sociabilidade, no dia a dia. Eu sei que o momento é difícil, né, mudou tudo. Mas a gente tem que, né, ter isso em mente, assim, poxa, liga para o seu colaborador que está em home office, né? Ou então, né, manda uma live lá, um vídeo lá para o pessoal da produção, né? Fala, ó, estou aqui, mas eu estou preocupado com vocês, como é que vocês estão? Manda aí, avisa e tal. As pessoas vão se sentir reconhecidas por isso. Né? E isso não é bobagem. Né? Porque agora, mais do que nunca, as empresas vão precisar das pessoas. As pessoas é que vão fazer as empresas superarem o momento que nós estamos passando. Então, essa é uma grande lição que nós temos que levar.
mais do que nunca. Aqueles ambientes que eram muito comando e controle, e agora? As pessoas estão no home office. Né? O gerente lá, o chefe, ele vai bater na porta do cidadão todo dia para saber se ele está trabalhando? Vai ficar lá acompanhando? Como que vai se dar isso? Empresas que já fizeram essa transição, elas são muito tranquilas. Algumas empresas já estão estabelecendo, por exemplo, que não vão voltar do home office. Tem empresas que já estabeleceram que o home office vai até dezembro com a possibilidade de nem de acabar. Vai ficar todo mundo em home office depois. Então, para concluir, gente, de novo, Kondo Sensei. A essência da motivação, a gente não vai aprender sem esforço. A gente tem que atuar de forma ativa. E atuar de forma ativa, a gente tem que interagir com as pessoas. Interagir com a gente. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a disponibilidade de vocês de ouvirem. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, pelo menos para provocar algum tipo de reflexão sobre esse tema. A motivação 2020, a partir de agora, é a mesma motivação que a gente poderia ter trabalhado já há algum tempo, mas agora, mais do que nunca, é importante motivar as pessoas para poderem trabalhar e para poder reconstruir as nossas empresas, as nossas organizações, o nosso país depois dessa situação. Então, obrigado. Kawa-san, tem alguma pergunta? Acho que nós temos tempo ainda, né? Vamos lá. Faltam aí uns 11 minutinhos. Tem algumas perguntas assim. Posso fazer? Fica à vontade. Eu vou até tirar aqui a apresentação, porque ela já acabou. Eu vou voltar aqui para o Tá legal. normal. Bom, a Silvana Lopes está perguntando aqui. Como treinar equipes de líderes, sendo da área de RH e não tendo apoio total da liderança? Isso foi falado nas outras webinars. Assim. O apoio da liderança é fundamental. E eu falo isso por experiência, os colegas que fizeram apresentações dos webinários também. Não adianta. Se não tiver o apoio da alta liderança, infelizmente, tudo que você fizer pode ser jogado fora assim, de uma hora para outra. Essa é, assim, estou sendo transparente, eu não sei aí o Kawa-san, Eike, Irai, o Antônio Sérgio, se vocês concordam comigo, mas assim, o apoio da liderança é fundamental. Eu concordo com você, o casal. E é óbvio que ele pode até falar, bom, mas e aí, O meu líder não me apoia, Os líderes não me apoiam. Mas esse é o desafio também, Cada um tem que pensar, achar um meio de chegar na liderança. Também não tem uma fórmula. Sim. Depende de você ter que conhecer seu líder. Como você vai chegar no presidente da empresa? Ele está 5 níveis acima de você. Como você vai chegar lá? Mas não tem uma fórmula. Posso dar um pitacozinho? Opa, lógico. Temos uns minutinhos aí. Nós vamos falar isso na semana que vem, de uma maneira, digamos, estruturada. Mas o que o Carlos Alberto está colocando é uma mudança constitucional. Nós vamos mudar direitos e deveres dos indivíduos dentro de uma empresa. Agora, o que é que dá para fazer? Se o chefe não quer, uma empresa é um sistema. E todos vocês sabem que o sistema tem subsistemas. E você é chefe de uma unidade, de um subsistema. E você, dentro do subsistema, como você é o chefe, você pode mudar a Constituição, porque você tem a força para fazer lá. Então, aplique os métodos, faça a diferença, que as pessoas irão ver e dizer, pô, mas aquele cara lá era o Paulo, cara medíocre, médio, como é que o resultado dele melhorou tanto? Tá certo? E assim você contamina, digamos, o resto da empresa. Mas são técnicas que a gente não vai falar por questão de tempo na semana que vem, mas existe toda uma estratégia já montada de implementação dessas coisas. Desculpe, inclusive para motivar a liderança, né? Também, porque resultado é o objetivo de todo mundo. Sim. Sim. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Flávio Moraes. Uma vez escutei a pergunta: para quem você trabalha?
A grande resposta seria para mim, porque um profissional não é da empresa, mas ele está na empresa. O que você acha disso? Pois é, dentro desse conceito de motivação, eu acho que a gente trabalha, nós trabalhamos para nós, mas dentro do contexto, tá, a gente trabalha para uma comunidade. Porque dentro de uma organização, né, tanto quanto você está fazendo, você tem que olhar para o lado, nós falamos sobre isso na apresentação, né, o que você faz influencia no que o outro faz, que vai influenciar no que o grupo faz, no que a gerência e tal. Então, assim, eu considero que, eu particularmente acho que dentro de uma visão de trabalho, a gente trabalha de uma forma coletiva, né? Ninguém é uma ilha, né? A gente tem que ter essa visão. Eu, particularmente, eu considero que o trabalho ele é feito hoje. A gente estava até discutindo isso na empresa, assim, né? Numa visão de trabalho, às vezes um colega falta, às vezes ele está envolvido em outra coisa, o chefe pede, as pessoas não desconsideram aquilo, vão lá e fazem o que a pessoa deveria ter feito porque ela não fez porque ela numa outra condição, mas é um conjunto, né? Para gerar valor igual, né, o Paulo Irai diz, né, para a empresa, né, precisa do trabalho coletivo. E aí pode fazer até analogia lá com o jogo do 7-1 do Brasil. Será que os jogadores da seleção brasileira eles estavam jogando para o time ou estavam jogando cada um para si? Isso é verdade. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, então. Acho que dá um tempinho para a última aqui. O Carlos Correia tá falando o seguinte. Caso o processo durante a pandemia em home office funcione melhor que o tradicional, como administrar a volta ao antigo escritório? Pois é, será que vai ter volta? Por exemplo, eu estava conversando outro dia com um amigo meu, que ele tem uma equipe, e ele falou assim, olha, do que depender de mim, não volta ninguém. Não volta ninguém, porque o pessoal produz mais em casa, eles estão satisfeitos. O que eles fazem, ele não precisa de estar no escritório, dentro da atividade que eles exercem. Então, acho que tem que avaliar isso também, assim. Por que às vezes, a pessoa, por que tem que voltar? Qual que é a necessidade? Como eu disse, tem organizações que já estão considerando o seguinte, o custo de manter um escritório, o custo do empregado se deslocar, muitas das vezes o empregado se desloca, tem empregados que se deslocam às vezes horas, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe a questão do trânsito. Então, você vai gerar uma qualidade de vida. Então, eu particularmente considero o seguinte, tem situações em que as pessoas não vão voltar. As pessoas que têm que voltar, eu acho que aí, por exemplo, tem empresas que já estão fazendo, por exemplo, pesquisas para avaliar o seguinte, olha, você considera que você é mais produtivo em casa? Você preferiria ficar em casa o tempo todo? Vir à empresa de determinados dias? Então, assim, não existe uma fórmula única. Para mim, o que eu penso, se ele foi para o home office, já há que se pensar o seguinte, ele precisa estar no escritório? Se a pessoa fica 3, 4 meses no home office fazendo, e às vezes executando até melhor do que antes, é uma coisa a se pensar. Não é? Muito bom. E aqui a última, aqui é só um comentário, aqui é um elogio do Haroldo de Ribeiro. Parabéns aí ao Carlos Alberto pela excelente apresentação. O resultado de nossa gestão sem perfil motivacional é que no piso da fábrica temos em torno de 10 a 15% de pessoas proativas, 70 a 80% passivas e 5 a 10% reativas. O comentário dele. Mas aí tem que saber também a condição, né, que o ambiente, né? Então, volto a dizer, vou citar de novo a Toyota. Como que a Toyota consegue 80 anos, em 80 anos, continuar que as pessoas tendo a motivação de fazer melhorias, de promover melhorias? Será que a Toyota tem gente diferente, trazendo gente de outro planeta? A Toyota está aqui no Brasil e consegue implementar melhoria. Então, a questão, eu vou dizer, a questão não são as pessoas. Às vezes a questão é o ambiente em que as pessoas estão. E quando a gente fala de motivação, né, você disse, o Paulo Irai também disse muito bem, e aí no próximo webinar ele vai, com maestria, vai tratar dessa questão, é criar um ambiente para que as pessoas possam, de fato, contribuir. Então, assim, aí uma coisa, Haroldo, eu acho que a gente tem que refletir o seguinte, nesse ambiente, qual que é o ambiente que nós estamos criando para os empregados para que eles se sintam nessa condição? Isso aí. Muito bem.
Carlos Alberto, excelente, muitíssimo obrigado. Esse foi mais um webinar da AOTS e que nós estamos programando uma série de eventos para contribuir com a comunidade para melhorar o processo de gestão em cada empresa. Na próxima semana, nós vamos, deixa eu ver aqui, nós vamos estar abordando, e aí o palestrante sou eu, o tema Repensando o Sistema de Gestão. Ou seja, como é que é o processo que existe dentro da empresa para que todos dentro da empresa atinjam objetivos, ou a chefia defina objetivos e cada um saia buscando atingir esses objetivos. Esse flyer não é o definitivo, não tem ainda o link, mas a partir de amanhã nós vamos estar distribuindo esse material, certo? Então, a ideia é pegar o que está em moda hoje. Hoje nós estamos discutindo a hidroxicloroquina. Bom, para definir essas coisas, existe um campo da ciência chamada medicina baseada em evidência. E nós vamos falar um pouco do sistema de gestão baseado em evidência. Então, para falar do sistema japonês, fazendo stress test e coisas desse tipo. Muito bem, então, no dia 27, aqui tem um problema de colagem, dia 27, próxima quarta-feira, às 19h30, temos, então, esse seminário. Eu diria assim, vale a pena, uma vez na vida, vocês entenderem por que fazem o que fazem, por que as pessoas fazem as coisas do jeito que fazem e, sobretudo, por que fazem. Então, é isso. E, claro, nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe, mas não muito detalhe, porque isso é parte de um curso de 4 horas que nós vamos estar concentrando aí em 1h30, tá certo? Gente, era isso. Boa noite, obrigado a todos e até a próxima semana. Boa noite, obrigado. Muito obrigado a todos também pela presença. Obrigado a todos os participantes, né? Casal, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, né? Obrigado a todos os participantes aí. E até semana que vem. Olha, com 9 horas. Parabéns, casal. Obrigado. Eu fico feliz em cumprir o horário. Calma, muito obrigado também pelo apoio. Foi excelente aí o trabalho da equipe aí. Foi tudo bem, né?